Eu quero te fazer uma pergunta, e eu peço que você não responda rápido, que você deixe ela pousar. Você sabe o que veio fazer aqui? Não aqui neste vídeo, aqui, nessa vida. Sabe qual é a sensação mais estranha que eu já ouvi? De pessoas completamente diferentes, de idades diferentes, de países diferentes, de contextos completamente opostos. É essa, a sensação de que estão vivendo uma vida que não lhes pertence. Como se houvesse um papel que precisavam cumprir, mas alguém tivesse perdido o roteiro antes de elas nascerem. Você já sentiu isso? Aquela inquietação silenciosa que aparece geralmente à noite, quando o barulho do dia para e de repente você se pega pensando: mas é isso? É só isso? Tem gente que sente isso aos 20 ou 30 anos, quando percebe que escolheu a faculdade errada. Tem gente que sente isso aos 40, no auge de uma carreira que sempre quis e que de repente parece oca por dentro. Tem gente que sente isso aos 60 anos, olhando para trás, fazendo uma conta que não fecha. E o mais perturbador não é o vazio em si. O mais perturbador é não saber de onde ele vem. Porque você tentou, você trabalhou, você estudou e seguiu os conselhos certos, fez as escolhas que pareciam razoáveis, construiu uma vida que no papel faz todo sentido. E ainda assim, alguma coisa está faltando. Olha, eu poderia te dizer que isso é ansiedade moderna, que é o efeito do capitalismo tardio, que é a fragmentação das narrativas coletivas no pós-iluminismo. E tudo isso seria parcialmente verdade. Mas eu acho que essas explicações, por mais sofisticadas que sejam, todas elas, sem exceção, erram o alvo. Porque elas tratam o vazio como um problema externo. E eu acredito que ele é uma mensagem interna. Há uma história muito antiga que eu quero te contar hoje. Uma história que Platão colocou como a última página de sua obra mais importante. Como se ele tivesse guardado o segredo mais precioso para o final. Ela não resolve o vazio, mas ela explica de onde ele vem. E quando você entende de onde ele vem, tudo muda. Antes de entrar na história, eu preciso te situar. Porque quando eu falo Platão, eu sei que muita gente pensa em sala de aula, em livro didático, em algo empoeirado e distante. Mas Platão era um iniciado. Ele havia estudado nas escolas de mistérios, ele havia viajado ao Egito, havia absorvido tradições que vinham de muito antes de Atenas. Tradições que enxergavam a alma não como um conceito filosófico abstrato,
mas como uma realidade viva, que existe antes do corpo e continuará existindo depois dele. A República, o livro onde o mito de Er aparece, todo mundo pensa que é um tratado político. Mas o livro inteiro, do começo ao fim, é uma investigação sobre a alma. O que torna uma alma justa? O que corrompe uma alma? O que acontece com ela quando o corpo morre? Então, no último capítulo, como se Platão dissesse: tudo o que eu disse até agora foi preparação para isto. Ele conta o mito de Er. Uma história que ele apresenta não como metáfora, não como ficção filosófica, mas como um relato, como algo que de fato aconteceu. Sendo assim, muda completamente a forma como você entende sua própria vida. Era o soldado. Seu nome era Er, filho de Armênio da Panfilha. Ele havia caído em batalha, e quando os outros soldados voltaram ao campo, 10 dias depois para recolher os corpos, o corpo de Er estava intacto. Não havia apodrecido como os outros. Eles o levaram de volta, e quando já estavam prontos para sepultá-lo, colocando sobre a pira funerária, Er abriu os olhos e contou o que tinha visto. Quando sua alma deixou o corpo, ela seguiu com outras almas, uma multidão de mortos, em direção a um lugar luminoso, onde havia 2 abismos na terra e 2 abismos no céu. Dispostos um diante do outro, juízes sentavam entre eles, e eles julgavam as almas. As almas justas, os juízes fixavam uma marca no peito e mandavam subir, pelo caminho da direita, em direção ao céu. As almas injustas fixavam uma marca nas costas e mandavam descer pelo caminho da esquerda, sob a terra. Er, porém, foi instruído a observar, a testemunhar tudo, para trazer o relato de volta aos vivos. Ele então viu as almas retornando. As que haviam subido desciam dos céus depois de 1000 anos de experiências de beleza e luz inimagináveis. As que haviam descido subiam debaixo da terra, carregando em seus rostos tudo o que haviam vivido. E todos se encontravam num grande prado. Ali eles descansavam, conversavam, trocavam relatos, como viajantes que se encontram numa estalagem e compartilham histórias de países distantes. Mas o descanso não era eterno. Chegou o momento em que as almas precisavam escolher sua próxima vida. E aqui é onde a história se torna a coisa mais importante que Platão já escreveu. Um arauto apareceu diante da multidão de almas reunidas. Ele lançou sobre o chão um grande número de lotes, modelos de vida, arquétipos de existência. Havia vidas de reis e de mendigos, de tiranos e de sábios, de artistas e de guerreiros, de animais e de homens comuns. O arauto disse então: almas efêmeras, começa para vocês um novo ciclo. A responsabilidade é de quem escolhe. Os deuses são inocentes. E as almas começaram a escolher. E aqui Platão revela algo que choca até hoje. As almas que vinham dos céus, as que haviam vivido uma vida justa e passado 1000 anos em beleza, muitas delas escolheram mal, porque eram almas que tinham sido justas por hábito, não por sabedoria. Elas se jogaram sobre os primeiros lotes, seduzidas pelo brilho exterior, das vidas mais gloriosas, riqueza, poder, fama, sem examinar o que estava escondido dentro destes modelos.
sem ver as armadilhas. E as almas que vinham de baixo, as que haviam sofrido, que haviam purgado suas ilusões no peso da experiência, muitas delas escolheram com muito mais sabedoria. Ajax, o grande guerreiro, escolheu ser leão. Agamenon, o rei trágico, escolheu ser águia. Orfeu, o músico divino, escolheu ser cisne. Então a escolha mais famosa de todas. Odisseus, o mais astuto dos gregos, o que havia vagado por 10 anos tentando voltar para casa. Odisseu chegou por último, todos os modelos mais glamourosos já haviam sido escolhidos. E ele percorreu calmamente os que restavam. Escolheu a vida de um homem particular comum, sem ambições, sem fama, sem glória. E ele ficou satisfeito. Ele disse que teria feito a mesma escolha, mesmo se tivesse chegado primeiro. Depois das escolhas, cada alma recebeu o seu daimon. Então as almas foram conduzidas ao rio Lethe, o rio do esquecimento. E cada alma bebeu de suas águas, e ao beberem, esqueceram. Esqueceram os céus e as terras que haviam visto, esqueceram as vidas que haviam examinado e escolhido. Esqueceram tudo. Esqueceram seus próprios nomes. E ao amanhecer, como estrelas cadentes, foram lançadas de volta à existência, e nascemos. Eu preciso falar sobre o daimon, porque é aí que essa história deixa de ser mitologia e torna-se experiência. Na tradição grega, o daimon não é um demônio. Essa associação veio muito depois através de uma cadeia longa de mal entendidos e traduções imprecisas. O daimon é um ser intermediário, algo entre o divino e o humano. É o princípio que carrega a escolha que a alma fez antes de encarnar. Pense assim, a alma escolheu um modelo de vida, mas ao beber do leite, ela esqueceu essa escolha. O daimon, porém, não esqueceu. O daimon é o guardião da memória que a alma perdeu. E durante toda a vida, ele tenta, de formas sutis, de formas às vezes violentas, trazer a alma de volta ao caminho que ela mesma escolheu. Sócrates falava do seu daimon abertamente. Ele não o descrevia como uma voz externa, sobrenatural, que descia dos céus com trovões. Ele descrevia como uma clareza interna, uma intuição que funcionava principalmente como impedimento. Quando ele estava prestes a fazer algo que o desviaria do seu caminho, o daimon se manifestava como uma espécie de resistência interior, não como uma ordem, como um aviso. Na tradição hermética, e aqui chegamos em terreno muito familiar para quem acompanha este canal, essa figura aparece como o Agatodaimon, o bom daimon, o gênio guardião. Para os hermetistas do Egito helenístico, ele era o interlocutor entre o ser humano e o divino. Na teurgia neoplatônica, o trabalho espiritual mais elevado era exatamente este: restabelecer o contato consciente com esse princípio interior. Não invocá-lo de fora, lembrá-lo de dentro. Então me diz, o que é aquilo que você sente quando está no caminho certo? Mesmo que esse caminho seja difícil, mesmo que o mundo inteiro discorde, mas algo dentro de você, quieto e firme, sabe que é ali. E o que é aquela outra sensação quando faz algo que faz sentido por fora, mas algo muito fundo resiste, como um alarme que ninguém mais consegue ouvir?
Isso é o seu Daimon. E eu sei que a maioria de nós passou a vida inteira aprendendo a ignorar exatamente isso. Agora eu quero voltar ao começo, ao vazio que eu te descrevi lá atrás, porque depois de contar essa história eu acho que dá para ver ele com outros olhos. Platão nos diz que o esquecimento é estrutural, que faz parte do processo de encarnar, que ninguém chega aqui com memória completa do que veio fazer. O que ele não previu, porque não podia, é que construiríamos uma civilização inteira dedicada a aprofundar esse esquecimento. Bebemos do leite uma vez ao nascer, mas vivemos numa cultura que nos oferece um copo a cada hora. A velocidade incessante, o ruído constante, o scroll infinito, a pressão de produzir, consumir, performar, a voz dos outros, pais, mercado, algoritmos, que é sempre mais alta do que a voz interna. E o resultado? É que não estamos perdidos porque somos fracos ou confusos ou errados. Estamos perdidos porque o Daimon está tentando falar e nós não conseguimos ouvir. Não por má vontade, por barulho. A humanidade não perdeu seu propósito, ela perdeu o silêncio necessário para lembrá-lo. Então, voltemos ao rio, porque há algo que ainda não te contei. Os antigos conheciam 2 rios no reino dos mortos. O primeiro era o Lete, o rio do esquecimento, mas havia um segundo rio, Mnemosine. Nas lâminas de ouro órficas, pequenas inscrições funerárias descobertas em túmulos da Magna Grécia, com instruções para a alma após a morte, havia um aviso gravado com precisão cirúrgica. Quando você chegar ao reino dos mortos, haverá 2 caminhos. Um deles leva ao Lete. Não beba dessa água. O outro leva a Mnemosine, a fonte da memória, guardada por um cipreste branco brilhante. Sou o filho da terra e do céu estrelado. Estou seco de sede e estou morrendo. Mas me dê para beber das águas frias da memória. Então você lembrará. Isso é uma instrução iniciática, não é metáfora de consolação, é um mapa. O iniciado, aquele que percorreu o caminho com consciência, chega à morte diferente da alma comum. A alma comum bebe do Lete porque não sabe que existe outra escolha. O iniciado conhece Mnemosine e bebe dela e lembra. A iniciação não é um título, é uma cerimônia. É o processo de percorrer novamente o caminho que a alma percorreu antes de nascer, mas desta vez com os olhos bem abertos. É descer consciente ao rio e escolher não beber do esquecimento. E aqui neste canal, uma das ferramentas que eu acredito servir exatamente a isso é a geomancia, não como adivinhação de futuro. Essa é a leitura mais superficial que existe, mas como escuta. Como um espelho que a tradição nos deixou para interrogar aquilo que está vivo em nós, mas que não conseguimos ver diretamente. Os padrões geomânticos não respondem ao que vai acontecer com você. Eles respondem ao que está acontecendo dentro de você. E às vezes, apenas às vezes, quando o silêncio é suficiente e a pergunta é honesta, eles respondem com a voz que você esqueceu que tinha. A voz do Daimon. Você não vai encontrar seu Daimon procurando por ele. Você vai lembrá-lo. E essa lembrança não vem de uma vez como um raio.
Ela vem aos poucos, como uma manhã. Primeiro, uma luz distante no horizonte. Depois, formas que se tornam visíveis. Depois, cores. Depois, clareza. Beber da mnemosine é o trabalho de uma vida inteira. Voltou dos mortos para contar essa história. Não para assustar, não para doutrinar, para lembrar. Existe uma razão pela qual você está aqui. Você a escolheu, e embora tenha esquecido, ela não esqueceu de você. Há 2 rios diante de você. Um apaga, o outro revela. O mundo inteiro vai te oferecer o primeiro, em cada notificação, em cada barulho, em cada pressa que não leva a lugar nenhum. O segundo exige que você o procure, que você saiba que ele existe. E o vazio que você sente? Talvez não seja uma ausência, talvez seja sede. A sede de quem bebeu do esquecimento e sente sem saber nomear que existe uma outra fonte. E o Daimon? Talvez seja exatamente isso, a voz dentro de você que insiste, que incomoda, que não deixa você se conformar. Não porque algo está errado, porque você está com sede e ele sabe onde fica o rio. E talvez, só talvez, vale a pena hoje parar o barulho por alguns minutos e ouvir.